18 horas, 4 minutos. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Declaração falsa e sem fundamento. Foi assim que o Irã reagiu às novas declarações do presidente americano Donald Trump, que afirmou que os iranianos teriam pedido um cessar-fogo. Trump disse ainda que condicionaria o acordo à abertura do Estreito de Hormuz, importante via marítima por onde passa grande parte do petróleo mundial. Após a fala de Trump, o porta-voz do Irã afirmou que Hormuz vai continuar fechado para os inimigos. Por isso, eles disseram declaração falsa e sem fundamento. Na mira da justiça, 2 desembargadores do Maranhão foram alvos de uma operação da Polícia Federal que apura um esquema de venda de sentenças. Luiz de França Belchior Silva e Antônio Pacheco Guerreiro Júnior são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa que contava com a participação de funcionários e assessores. A justiça determinou o bloqueio de 50 milhões de reais dos investigados. O presidente Lula enviou hoje mensagem ao Senado indicando o controlador-geral da União, Jorge Messias, para a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. O caso será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, onde o indicado de Lula será sabatinado, mas a data da audiência ainda não foi marcada. Vamos saber o que os nossos repórteres acompanharam hoje. Gustavo Santiago. Violência contra animais cresce no Rio. Capivara é atacada com bombinhas por adolescentes. Os detalhes daqui a pouco aqui no Jornal da Tupi. Maria Clara Anselmo. Petrobras reajusta preço do querosene de aviação em 55%. Maria Vitória Lima. Justiça Federal anula a licença de tirolesa no Pão de Açúcar e condena a empresa em 30 milhões de reais. João Pedro Barrocas, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família. Sidney, hoje a gente vai falar sobre a ampliação da licença paternidade. A nova lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União e daqui a pouco eu trago todos os detalhes. Qual é o seu assunto, Chico Otávio? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvinte do Jornal da Tupi. Sidney, a possibilidade de eleição direta para governador do estado do Rio, decisão que pode ser tomada pelo Supremo em sessão prevista para o próximo dia 8, quarta, vai colocar a Justiça Eleitoral diante de um desafio: organizar a toque de caixa, um pleito que terá 11 milhões de eleitores, campanha eleitoral de rádio e TV, convenções e outras exigências legais. Ô Chico, ontem você aqui, estávamos no ar, foi o primeiro jornalista que já alertou em relação ao diesel e pelo menos alguns estados brasileiros estavam dispostos a fazer uma grande frente para amenizar o drama, principalmente dos caminhoneiros, dos motoristas, quem utiliza evidentemente desse combustível essencial. E hoje é destaque em todo canto, hein? Destaque, o governo federal que está organizando, né, esse subsídio, que em tese será de R$ 1,20 por litro entre abril e maio, mas ainda depende da adesão dos estados, porque são eles que cobram o ICMS. Ô Barrocas, você que trabalha com a verdade, né, o tempo inteiro, eu gostaria muito que você nos chamasse sobre a pesquisa de hoje, tem tudo a ver com os seus princípios jornalísticos. Tem tudo a ver, hoje é o dia 1º de abril, dia da mentira. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você prefere uma verdade dura, amarga, ou uma mentirinha suave, uma mentirinha doce? Participe, dê a sua opinião. O WhatsApp da Super Rádio Tupi é o 98018-8880. 98018-8880. Eu quero ouvir a galera participando. E vai participar, não tem a menor dúvida. Qual é o mesmo número? Repete de novo, vale a pena. 98018-8880. Uma personagem no jornalismo nos últimos 20 anos ganhou espaço, que é a garota do tempo, né? Hoje não tem telejornal, por exemplo, não tem radiojornal que não valorize a garota do tempo, né? E de certa forma temos aqui uma mais qualificada, professora, responsável pela produção do Jornal da Tupi, desde cedo está nos pautando, nos cobrando, indicando entrevistados. Nossa chefe. Pedindo sugestão, nossa chefe. Boa noite, Renata Victor, e a previsão do tempo. Boa noite, Sidney, família Tupi. Hoje à noite o céu segue nublado com possibilidade de chuva isolada.
Amanhã, quinta e também na sexta-feira santa. A previsão para o Grande Rio, incluindo o município, é de céu com muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva, principalmente no período da tarde e da noite. Mas o clima continua abafado. Os termômetros vão marcar temperaturas entre 21 e 35 graus. E logo depois do intervalo, as nossas duplas atuarão apostos aqui, o Gustavo Santiago com o Ciro Neves, o Thiago Souza com o Paulo Lage e toda a nossa equipe da reportagem. Boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAU-RJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de quinta-feira. Filé de panga boa na pesca R$19,98. Filé merluza pool R$21,98. Filé de salmão premium boa na pesca R$49,98. Lomo de site de salgado Ribeiralves R$79,90. Azeite máximo gosto R$24,90. Coxa com sobrecoxa R$7,99. Bombom Ferreiro T8 R$24,99. Linguiça churrasco Seara Perdigão R$16,98. Coxinha da Asa R$11,98. Tequitos R$17,98. Salsicha Perdigão R$9,99. Hambúrguer Perdigão R$13,98. Amaciante P2 litros R$7,59. Rede Economia. Economia é aqui. A Real Pax tem vantagens especiais para você que é MEI ou possui pequena ou média empresa. Ofereça o melhor plano de assistência funeral para os seus colaboradores e com diferenciais que só a Real Pax pode dar. Ligue ou chame no Real Zap 0800 7030236. Valores que cabem no seu bolso. A Real Pax possui mais de 70 anos de tradição. E você que é MEI ou possui pequena ou média empresa, ligue e assine agora 0800 7030236. Real Pax, gente cuidando de gente. Na feirinha do Mega Box você encontra ovos brancos cartela com 30 unidades R$17,50. Alho importado quilo R$15,90. A partir de 5 quilos sai por R$14,78. Brócolis americano unidade R$6,99. A partir de 5 unidades sai por R$6,50. Couve-flor unidade R$6,99. A partir de 5 unidades sai por R$6,50. Tomate italiano quilo R$6,95. A partir de 5 quilos sai por R$6,45. Mega Box, muito por muito pouco. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. 0800 305 2090. Os craques da comunicação esportiva estão na Tupi. A rádio forte no esporte. Super Futebol Tupi Team 5G. Oferecimento Bet MGM, é tempo de Vegas. Chegou o Viva Sinap. Saúde sem dor, tem que ter Sinap. Team Pré-Chip 16 GB de internet para acompanhar tudo do BBB. Recarregue agora. Faça um gol de placa na hora que for pedir o seu burger. Peça para o Vaca Burger. É muito bom. Super Bet, seja super. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h13. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento? Com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939.
Vou chamar agora o Paulo Lage para falar da Zona Norte daqui a pouquinho, depois do flash dele, antes do Thiago Souza. Vou perguntar ao Chico Otávio, perguntar ao Barrocas também, que bairro da Zona Norte eles gostariam de ser mais ouvidos com o Jornal da Tupi. Tipo assim, olha, eu tô aqui no Jornal da Tupi, mas eu queria ser muito ouvido neste bairro aqui da Zona Norte, ok? Então você que está nos ouvindo, fique ligado aí, pode ser o seu bairro. Olha só a importância que o Barrocas vai dar e também o Chico Otávio. Mas a Zona Norte como um todo, em relação ao trânsito, quem dá é o Paulo Lage. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, a todos aqui no Jornal da Tupi, uma excelente quarta-feira para todo mundo. Olha, Sidney, eu dou destaque para a Avenida Rei Pelé, mais especificamente bem na chegada ao Maracanã, tem acidente entre táxi, carro e moto, ocupando uma faixa bem no trecho do viaduto Oduvaldo Cosi, para quem vai em direção à Vila Isabel e à região do Meia. Obviamente tem reflexo chegando a partir da Praça da Bandeira, recomendo a você ouvinte fazer uso de outras vias. É o caso das ruas Pará, Paraíba e Marise Barros, ou a Visconde de Niterói, se o seu caminho é o Meia. Lembrando também que começa daqui a pouco, às 7h30 da noite, os bloqueios para a partida entre Fluminense e Corinthians, válida pelo Campeonato Brasileiro. Dentre as vias que vão fechar estão a própria Rei Pelé, que será uma faixa ocupada em direção ao centro da cidade, entre São Francisco Xavier e Museu do Índio. A Avenida Maracanã também vai sofrer com interdições. Arthur Menezes, Conselheiro Olegário, assim como a própria professora Eurico Rabelo, são vias também que vão apresentar bloqueios a partir das 7h30. Brasil campeão, carnê quitado na mão. Compre sua TV a partir de 75 polegadas, parcele no carnê Casas Bahia e, se o Brasil for campeão, a Casas Bahia quita o seu carnê. Corre pra loja. Daqui a pouco tem mais do Jornal do Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? #segue a líder. Chico Otávio, neste momento, se você tivesse escolher um único bairro da Zona Norte, dizer assim, olha, Sidney, eu queria ser muito ouvido os meus comentários na edição de hoje, neste bairro aqui, qual você escolheria? Sede do Cacique da Imperatriz, Ramos. Ramos, bom bairro bacana. Já falei aqui quando era criança, né, um dos bairros mais bonitos da Zona Norte, que eu conheci na época, Ramos. E você, o Barrocas? Sidney, a nossa audiência é campeã na chamada Grande Tijuca. Quando verdade. A gente fala Grande Tijuca, é Tijuca, Grajaú, Vila Isabel, Andaraí, Rio Comprido e por aí vai. É verdade, essa audiência é gigantesca ali. Você então foi assim, matador. Você quer uma audiência grande, né? Que é mais ampla num bairro só não, né? Só um bairro. Quanto maior te satisfaz, porque você fala pra mais gente, né? É isso aí. 18h16. E aí, Thiago Souza? E você, Thiago, se quiser ser ouvido lá na área de Niterói, Maricá, São Gonçalo, qual lugar você escolheria? Olha, vamos para Niterói, que tá bem próximo ali, né? O bairro, vamos ver, Icaraí, né? Zona Sul ali de Niterói, né? Bairro bacana, né? Ali um imóvel, cara, aí deve ser 1,5 milhão, 2 milhões, 3 para ir, né? Não é pouco não, o homem não é fácil não. Diga lá, que informação você tem do transporte público? Boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Eu vou falar hoje do BRT, Sidney, porque o embarque e desembarque estão temporariamente interrompidos na estação Cosmos, na Avenida Cesário de Melo, isso devido a obras de recapeamento na calha do BRT. Agora, como alternativa, Sidney, os passageiros podem descer na estação Parque São Paulo, que é uma parada antes, ou seguir viagem até a estação Icurana. Agora eu vou falar também do metrô, né? Como nosso amigo Paulo Lage já falou aqui, que daqui a pouquinho tem jogo, né? No Maracanã entre Fluminense e Corinthians, às 9h30 da noite, né? Para facilitar o retorno, Sidney, o embarque nas estações Maracanã e São Cristóvão serão estendido por 1 hora após o fim do jogo, ou seja, vai funcionar ali até 00:30, Sidney. Muito bem, obrigado, Thiago Souza. Esse é o Jornal da Tupi na sua abertura principal. Jornal da Tupi. Informação. Gustavo Santiago, boa noite. Boa noite, Sidney, Barroca e Chico. Boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. Após o caso da capivara agredida na Ilha do Governador, uma nova denúncia de maus tratos a animais foi registrada na delegacia. Desta vez na Barra da Tijuca, zona sudoeste. Moradores relataram para a nossa equipe que 3 adolescentes atacaram um animal com bombinhas nas proximidades do canal de Marapendi, nos fundos do condomínio Barra Mares, ao lado da área de lazer onde tudo aconteceu. A capivara ficou ferida
ferida com perfuração na região do abdômen. O caso ocorreu na noite da última segunda-feira. Ao perceberem que estavam sendo observados, os jovens fugiram para o interior do condomínio. Moradores tentaram acionar o Corpo de Bombeiros e também o serviço 1746 da Prefeitura para o resgate do animal, mas não conseguiram atendimento. Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente estiveram no local após acionamento da nossa reportagem e de outros veículos de comunicação. No entanto, o animal já havia fugido. A Secretaria informou que deve retornar à região para avaliar a situação caso a capivara reapareça. Ainda segundo os moradores, a equipe de segurança do condomínio presenciou a ação e se comprometeu a disponibilizar as imagens das câmeras de segurança caso sejam solicitadas pela Justiça. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado por meio de delegacia online e encaminhado para a 16ª DP na Barra da Tijuca, que seguirá com as investigações. Desde o ano passado, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais vem comunicando às autoridades policiais e contabilizando os casos de animais baleados. Somente em 2025 foram 12 atendimentos na rede municipal de saúde animal. O Barroca está aí. Muitas vezes Hollywood nos faz muito mal, né? Porque a gente sempre vê o animal atacando o ser humano e é uma proporção muito pequena quando isso acontece. Em geral, é o ser humano perturbando a vida do animal, né? Pega um bairro como Jacarepaguá. Você acha que o bairro é mais seu ou é do Jacaré? Então a probabilidade de se encontrar jacaré em Jacarepaguá é grande, né? O que você vai fazer? Vai bater no jacaré, vai dar tiro no jacaré, vai soltar um animal agressivo para cima do jacaré, vai ferir o animal jacaré. Num caso como esse da capivara aqui, é um animal até rápido em algumas situações, ele parece um pouco assim, meio lento, porque em geral ele é tranquilão. Aí você vai agredir esse animal, a tendência em alguns casos ele até reagir. E quando ele reage, amigo, ele pode dar uma mordida numa perna, arranca a perna fora. Aí você vai acusar e pedir para sacrificar o animal como se fosse a culpa dele, quando é do ser humano. Mesmo o cachorro, você já viu? O cachorro, mas o cachorro ataca, é 0,0,1. A tendência é você perturbar a vida do cachorro. Ele tá comendo um pedaço de carne, aí você vai lá, ele olha pra carne, olha pra você e fala, bom, o que eu vou fazer? Vou continuar comendo minha carne aqui, vou morder esse camarada. Ele rosna primeiro, te manda o aviso e bota você pra correr. Parem de maltratar os animais. Lembrando aí que a capivara é inofensiva. A gente convivia com muitas capivaras na Lagoa Rodrigo de Freitas e elas ficam ali numa boa, não incomodam ninguém. Agora, ela reage quando se sente ameaçada. Aí sim é um perigo, né? Aí é como você falou, aí depois vão falar que a culpa é da capivara. E você veja, né, Chico Otávio, o que faz os meninos? Vão correndo pro condomínio. Ou seja, até a cobra, né, que é muito temida, ela não sai do canto dela para atacar o ser humano. Ela ataca quando ela se sente ameaçada, quando alguém pisa sem querer, quando acontece uma coisa dessa, mas ela não sai atacando de graça. E é um animal que tem mais semelhanças com o ser humano do que a gente pensa. A capivara é um mamífero, é uma espécie de mamífero roedor, é bem verdade. Então é um animal, nós citamos aqui o jacaré, o cachorro, não falamos do gato, mas animal doméstico em geral, mesmo a cobra. Uma vez eu vi um camarada que não alcançou com o seu carro, com a sua SUV, a cobra, ele deu ré para matar a cobra. Esse cara não tem ideia como é importante para a cadeia alimentar ter os animais soltos e que possam viver as suas vidas com tranquilidade, porque muitas vezes estes animais que a gente pensa que são daninhos para o ser humano, eles acabam impedindo que os insetos se multipliquem, que roedores como o rato ou mesmo uma barata que se multiplica tanto no lixo causem mal para o ser humano. Repito, parem de maltratar os animais. Pais e mães, avós, conversem com seus filhos, principalmente adolescentes. Não estimulem sair por aí com um taco de beisebol, que já é um hábito americano, tem nada a ver com o Brasil, para ficar atacando os outros seres humanos que eles consideram mais frágeis, entre aspas, e os animais em geral. 18h22, obrigado, Gustavo. Quer saber tudo o que está rolando no Rio? Segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende.
Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de quinta-feira. Filé de panga boa na pesca, R$19,98. Filé merluza pool, R$21,98. Filé de salmão premium boa na pesca, R$49,98. Lomo de site de salgado Ribeirão, R$79,90. Azeite máximo gosto, R$24,90. Coxa com sobrecoxa, R$7,99. Bombom Ferreirucci T8, R$24,99. Linguiça churrasco Seara Perdigão, R$16,98. Coxinha da Asa, R$11,98. Tequitos, R$17,98. Salsicha Perdigão, R$9,99. Hambúrguer Perdigão, R$13,98. Amaciante P2 litros, R$7,59. Rede Economia. Economia é aqui. Nada pode parar a energia de quem transforma o jogo, de quem ocupa espaços, conquista respeito e inspira novas gerações. Dentro e fora dos gramados, a força das mulheres move o Brasil, porque quando elas avançam, o país inteiro avança junto. Nada pode parar a energia delas. Em todos os campos, Petrobras, líder no incentivo ao futebol feminino. O Brasil é a nossa energia. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. O governo do estado do Rio de Janeiro decretou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais no dia 2 de abril de 2026. Amanhã, quinta-feira. A decisão considera o feriado prolongado em razão da Sexta-feira Santa, dia 3. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O governo está monitorando os efeitos da alta do diesel na cadeia agropecuária. O diesel já tem aumento em alguns estados acima de 20% e a gasolina subiu 6% em média. Mas a grande preocupação no momento é com o diesel, que tem impacto maior na inflação, uma vez que é o combustível usado por caminhões que transportam 65% dos alimentos, além de abastecer as máquinas agrícolas. A grande preocupação no momento é com o preço do milho, que é usado na ração animal e afeta a produção de carnes, leite e ovos. Se o preço do milho subir junto com o reajuste do diesel, é inevitável que carne bovina, suína e de frango tenham aumento para o consumidor. Minuto Economia volta amanhã no show do Clóvis Monteiro. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Lembra de mim. Dia 11 de abril no Qualistage, Ivanice com o show que celebra os seus 80 anos. Quando o samba chama, ela vem. Dia 18 de abril, Paulinho da Viola com a turnê Quando o Samba Chama. E dia 19 de abril, Renata Albani com o espetáculo A Ignorância é uma Dádiva. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. De segunda a sexta, 7:30 da noite, o programa Tamo Junto é um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h27. Jornal da Tupi. Informação. Com essa guerra aí no Oriente Médio, que complicação, né, meus amigos? Com essa indefinição a respeito dos combustíveis. A Maria Clara Anselmo vai falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem, Maria Clara? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Sidney, a Petrobras anunciou um reajuste médio de 55% no preço do querosene de aviação, combustível usado por aviões e helicópteros. O aumento ou redução é estipulado mensalmente pela empresa sempre no dia 1º. Dessa maneira, os novos valores já estão em vigor.
No início de março, o reajuste médio desse tipo de querosene foi de 9%, já em fevereiro de menos 1%, ou seja, o combustível tinha ficado mais barato. A Petrobras comercializa o combustível para as distribuidoras que vendem para as companhias de transporte e outros consumidores finais nos aeroportos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o combustível representa cerca de 30% dos custos das companhias aéreas. Essa mudança brusca, Sidney, acontece no momento da guerra do Irã, que vem influenciando a alta do preço do petróleo no mercado internacional. Volto com você. Bom, né, bonitinho. Muito bem, Maria Clara, foi bom você falar nesse assunto. O Chico Otávio ontem tinha comentado o diesel, nunca é demais repetir também, Chico. E até me chegou aqui uma informação interessante. Nesta quinta-feira, amanhã, a empresa de transporte de aplicativos 99 lança no Rio de Janeiro o que eles chamam de 99 Electric Pro, que são carros elétricos e híbridos. Por que eu estou falando isso? Porque num momento no mundo onde você tem problemas de, a partir do petróleo, ter combustível para geral, já se começa há algum tempo, não é de agora, já de há alguns anos, buscar alternativa. É que nem você falou o seguinte, a energia elétrica tá cara, vou botar solar. Mas demora na arrancada, 35 mil, 40, 50 mil. Sim, mas mais adiante, lá no ponto futuro, você começa a ver que compensa, é uma alternativa, né? E dá um mundo com tanta gente, né, que a cada momento nasce, a gente ter combustíveis para a energia em geral variadas. Então, o carro elétrico também, legal, na Meteorol fazer isso, outras empresas estão fazendo também, acho que faz parte do processo. Devia ter um incentivo, né? Menos impostos para incentivar, para baratear os carros elétricos. Até tem na indústria automotiva alguns criticáveis subsídios, porque não pode ser para tudo, né? Mas ao mesmo tempo positivo, você está falando, para incentivar em certos momentos como esse, inclusive. Diesel é um desses momentos que precisa de união, né, Chico Otávio? Exatamente. Não deixar que essa questão seja politizada em ano eleitoral. O governo está anunciando um pacote, né? Deve anunciar essa medida brevemente, esperando contar com a adesão de todos os estados brasileiros no sentido de subsidiar o preço do diesel em R$ 1,20 por litro. Olha, ouvinte, essa notícia que eu vou dar agora, eu não, a Maria Vitória que vai transmitir isso, né? Essa notícia, ela é polêmica demais. Pode ser que o Chico diga, eu sou a favor, pode ser que o Barroco diga, eu sou contra, pode ser que eu aqui diga nem a favor nem contra, que é um negócio que divide opiniões mesmo. Vamos ouvir primeiro a Maria Vitória Lima, depois a gente conversa sobre isso. Maria Vitória, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite aos ouvintes ligados no Jornal da Tupi. A Justiça Federal do Rio de Janeiro proibiu a instalação de uma tirolesa no Pão de Açúcar. A concessionária responsável, a companhia Caminho Aéreo do Pão de Açúcar, também foi condenada ao pagamento de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. O projeto foi apresentado em 2022 e no ano seguinte as obras chegaram a ser embargadas por risco ao patrimônio natural. Em 2025, o Superior Tribunal de Justiça chegou a autorizar a retomada das obras, mas agora a Justiça Federal voltou a barrar a construção. A sentença foi proferida pelo Ministério Público Federal contra o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional e contra a concessionária que opera o bondinho. Na decisão, o juiz federal Paulo André Manfredini apontou falta de justificativa adequada e ausência de debate público mais amplo. Ele também determinou que a empresa apresente em até 60 dias um plano de recuperação da área, com retirada de estruturas provisórias e resíduos. A indenização será destinada ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, que financia projetos voltados à proteção do interesse público. Volto com você, Sidney. Obrigado, Maria Vitória. Se você consultar aí o pessoal que trabalha em turismo, ele vai dizer, olha, é um impulso para o turismo, porque vai ter mais gente, vai atrair mais visitantes, né? Isso é uma coisa que vai estimular aqui a economia da cidade do Rio de Janeiro. Aí você pergunta, tem risco geológico? Segundo laudos técnicos da GeoRio, inexiste um risco geológico, tá certo? De quebrar lá, de repente, a natureza e tudo mais. Segurança jurídica, o Superior Tribunal de Justiça chegou a autorizar a retomada das obras em 2025, por isso que eles continuaram e agora ela está suspensa. Acessibilidade, a concessionária depende do projeto, ela é a favor, claro, diz que isso tudo vai ser melhor para desfrutar o monumento, essa coisa toda. Mas vamos agora para os votos contrários, né? Impacto visual e paisagístico. A gente está acostumado a ver o bondinho apenas e aquele cartão postal, você vai ter lá aquela fiação lá que nem tem no rótulo
rock, né? Shows de rock e tal. É uma coisa assim, visualmente pode não ser tão legal. Danos ambientais. Quando você, para instalar isso, você quebra pedaço da montanha. E isso é irreversível para as futuras gerações, porque não tem como repor isso. Só se botar concreto no buraco que você cortou para botar lá o cabo de guerra lá, né? Privatização do espaço. Montanhistas, por exemplo, são contra. E moradores também. Eles dizem que vai transformar um monumento natural num parque de diversões. Agora, detalhe, o que disse esse desembargador da 20ª Vara Federal é em primeira instância, tá? Ele foi contra, aplicou multa e tal, mas a turma vai recorrer para o TRF segunda região. E se for o caso, vai até o STJ, vai até o STF, ou seja, isso está só começando. O que você acha? É bom, é ruim? Eu dei os prós e contras aqui, né? Sidney, o Rio de Janeiro já é uma cidade tão bela naturalmente, para que mais penduricário? Eu, sinceramente, acho desnecessário. E você, Barrocos, gosta da ideia? Não gosta? Olha, teoricamente, eu acho que seria uma atração turística incrível, né? Extraordinária. Imagina você poder passear numa tirolesa ali, eu não sei qual é a altura, eu não sei os detalhes do projeto, mas me parece, do ponto de vista turístico, muito interessante. Agora, tem risco ambiental? É isso que precisa saber. O que não dá, eu acho, é porque... tudo bem, a justiça tem seus níveis, né? Agora, uma hora autoriza, outra hora proíbe, outra hora autoriza, outra hora proíbe. Resolve primeiro e depois vê como é que fica. Lembrando, gente, que o Morro da Urca e o Pão de Açúcar são áreas tombadas, tá? E reconhecidas como patrimônio mundial pela Unesco. A Unesco já mandou dizer o seguinte: conforme for essa tirolesa aí, pode até tirar a qualificação no caso da tirolesa não respeitar as regras que se tem que respeitar quando é patrimônio mundial. Então tem tudo isso em jogo, prós e contras. E aí você pensa também, nossa bancada aqui sempre opina, mas nós não somos donos da verdade, né? 18h35. Quer ouvir informação? #segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A Enel avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada pela necessidade de execução de serviço de manutenção e obras. O fornecimento será interrompido em Itaboraí no dia 4 de abril de 2026. Fará desligamentos para manutenção da rede elétrica de 9 às 20 horas nas seguintes localidades: Itaboraí, Outeiro Pedras, Avenida 22 de Maio, Ruas 1, Adelina Leal, Valfrido Firmino Moraes e ruas próximas. Centro, Condomínio Nápoles II e ruas próximas. Desligamento número 28285479. A energia poderá voltar antes do horário previsto e o desligamento poderá ser cancelado por motivos técnicos ou climáticos. Saiba mais em enel.com.br. Smart 2.0 é no Super Saudável Shopping. Se você ou alguém que você ama tem diabetes, não deixe de ter o melhor monitor de glicose do mercado brasileiro, com uma vantagem incrível: o mais moderno e menor sensor de monitoramento contínuo de glicose via Bluetooth por apenas R$ 299. E com o cupom Rádio Tupi fica por apenas R$ 284. Isso mesmo, Smart 2.0 por apenas R$ 284 com o cupom Rádio Tupi. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite. Rádio Tupi. Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje é 1º de abril, ainda é, hein? Dia da mentira. Ouvinte Tupi, nós queremos saber: você prefere ouvir uma verdade dura, amarga, ou uma mentirinha suave, doce? WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980 18 8880. 980 18 8880. A pesquisa é verdade. Super Rádio Tupi. Alô, taxista, quer parar de rodar pelas ruas atrás de passageiro? Venha para a Copa Táxi. Aqui você vai trabalhar com grandes empresas, ter altos rendimentos e recebimento semanal. Trabalhe com segurança. Venha para a maior cooperativa de táxi do Rio de Janeiro. Entre em contato no telefone 3288-4302, 3288-4302 ou nos faça uma visita. Feirinha do Mega Box você encontra
Ovos brancos, cartela com 30 unidades, 17,50. Alho importado, quilo, 15,90. A partir de 5 quilos, sai por 14,78. Brócolis americano, unidade, 6,99. A partir de 5 unidades, sai por 6,50. Couve-flor, unidade, 6,99. A partir de 5 unidades, sai por 6,50. Tomate italiano, quilo, 6,95. A partir de 5 quilos, sai por 6,45. Mega Box, muito por muito pouco. De segunda a sexta, 8 da manhã, o programa Isabelle Benito é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000. A Real Pax tem foco no cliente, assine Real Pax, gente cuidando de gente. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h39. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento? Com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E sua Páscoa recheada de ofertas é na MPM. A Zemban 3 por 5,49 e 6 por 5,9 cada. A MPM, a maior rede de conveniências do Brasil. Beba com moderação. E aí, vai viajar no feriadão? Ah, já tá viajando? Já tá por aí nas vias expressas, é? Ah, então é hora de você ouvir o Jornal da Tupi. Dá um spoiler aí, como é que tá o trânsito, Paulo Lage? Olha, no Sidney Rezende, tá ruim ali a passagem da linha vermelha para quem vai em direção à cidade de Petrópolis. Se você vai passar esse feriado prolongado ali por Petrópolis, Teresópolis, vai encontrar essa lentidão até a cabeceira do aeroporto internacional. Volta a piorar mais à frente, a partir do Jardim América e seguindo mais à frente pela rodovia Presidente Dutra. Bem pior da Avenida Brasil se o seu caminho for Campo Grande, a região de Santa Cruz, ou até mesmo seguindo para a região da Costa Verde. Ali sim observo também dificuldades começando a Irajá até pelo menos a altura de Guadalupe. Ponte Rio-Niterói, por enquanto não está tão ruim a movimentação. Estou observando a travessia para Niterói até o momento, ainda assim a movimentação está um pouco mais intensa ali no trecho do vão central, travessia estimada em 32 minutos. Quem vai pela BR-101 da Avenida Manilha, aí sim, perde bastante tempo na altura do viaduto do Barreto e também mais à frente na chegada ao Jardim Catarina para quem vai no sentido Via Lagos. Páscoa de ofertas na MPM. Troque 50 pontos no app KMV e receba um voucher para levar 2 bis ao leite por só R$ 9,99. É só trocar e aproveitar. Só nas lojas da MPM. Amanhã, daqui a pouco tem mais, no Jornal do Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Hoje tem o Botafogo do Chico Otávio contra o Mirassol no Newton Santos, não é? E a propósito, o Gabriel Andreso tá aqui na ponta da linha. O Andreso é que vai narrar esse jogo. Esse aí é craque demais. Tudo bem, Andreso? Boa noite. Um abraço, Sidney, abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. Já estamos na cabine do estádio Newton Santos, daqui a pouco bola rolando para Botafogo e Mirassol. Já devidamente posicionados eu, JP Escofano e os Super Craques para este confronto que abre a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira à noite. A Tupi com 3 jogos ao vivo e este Botafogo e Mirassol que será pela internet, pelo tupi.fm, também pelo YouTube, Rádio Tupi ao vivo, pelo Tupi Esportes e por todas as plataformas digitais, mas dentro da transmissão de Vasco e Coritiba, que estará no FM 96,5, nós estaremos também informando tudo. Thiago Veras, no campo de jogo, já tem a escalação do Glorioso. A campo para tentar, Botafogo que vem a campo para tentar mais uma vitória e se recuperar como um todo no Brasileirão, não é isso, Thiago? Boa noite. É verdade, boa noite, Andreso, pessoal ligado na Tupi, Sidney, tem algumas mudanças na equipe, Raul, Vitinho, Bastos, Justino, o garoto é a opção do Rodrigo Belão, apesar da volta do Ferrarese, havia expectativa do venezuelano ser o titular, mas ele começa no banco de reservas e Alex Telles fecha o sistema defensivo. Alan de volta, Medina e Edenilson, são 3 volantes, apesar do Medina e do Edenilson saírem mais para o jogo, mas são 3 homens volantes no setor de meio campo.
E aí os três de frente, Santi Rodrigues, Júnior Santos e Arthur Cabral. O Júnior Santos vinha sendo titular, o Arthur Cabral retomou na última rodada, eles iam revezando ali uma titularidade no comando de ataque e hoje eles começam juntos na equipe titular. Então o Botafogo bem modificado, lembrando que o clube acertou. O Franklin Carvalho é o novo técnico, chega até sexta-feira, ou até o fim de semana, melhor dizendo, no Rio de Janeiro. Ele não será o técnico no clássico contra o Vasco, a estreia contra o Caracas na Sul-Americana, contrato até 2027. Vem com 4 membros na comissão técnica, lembrando que ele foi o auxiliar do Arthur Jorge nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores em 24, Andrezo. Perfeito, Thiago Vera sabe tudo de fogão, JP Escofano ao meu lado, Botafogo já sabe que tem técnico novo e vai para esse jogo ainda sob o comando do Belão, na tentativa de mostrar para o treinador novo o que vem por aí. Boa noite. Boa noite, Andrezo. Boa noite para toda a família Tupi. Exatamente, é um Botafogo que entra em campo hoje também para mostrar para o novo treinador o que pode oferecer, e me chama a atenção a escolha do Belão hoje por um time com 2 atacantes, o Júnior Santos e também o Arthur Cabral. É um Botafogo que precisa urgentemente da vitória. Hoje é um jogo não de 6 pontos, mas de 600 pontos para o Alvinegro, já tem um confronto direto lá embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro. Este é JP Escofano, que comentará ao meu lado, e do Thiago Veras nas reportagens, este Botafogo e Mirassol. 7h10 estaremos no ar em tupi.fm e em todas as plataformas pela internet, Sidney. Opa, que beleza, ótima narração para você, lembrando que o Gabriel Andreso com o JP Escofano, o Thiago Veras que você ouviu, o Ricardo Oliveira no plantão também, não é? Então tudo isso fortalece a nossa transmissão. E agora vamos falar com o mais novo vovô da praça, o Marcos Vinícius, o Mr. Bean. Tá me dizendo aqui o Bean que nasceu, o Joaquim, né? Eu vi a foto dele, eu quero saber o seguinte, você tem 2 filhas já adultas, né? Se você, quando pegou o bebê, você lembrou se estava fora de forma ou se você ainda estava em forma, já que você pegou as suas filhas, bebezinha, todo dia, toda hora. Mas agora você deixou essa responsabilidade e a vida seguiu. E aí, Bim, como é que vai? Beleza, boa noite, Sidney Rezende, um prazer participar aqui do Jornal da Tupi. Peguei no colo, brinquei com ele, ele sorriu pro avô. Joaquim, né? O Joaquim chegou bem, graças a Deus, com muita saúde. E demonstrei que ainda continuo com aquela habilidade. Quem sabe não esquece. E você, Bim, como todo mundo, eu te perguntei isso no dia, né? Quando você voltou, retornou, se você se emocionou, você disse que sim e tal. E aí fica aqui dando aquela olhada em tudo, a mãozinha que é pequenininha demais, cabe num dedo nosso, né? Olha o pezinho, aí o pezinho, e pra cá e pra lá, e abre o olhinho, e não sei o quê. Tudo é notícia, né? Vou contar aqui pra você e pros seus ouvintes. Conta. Eu nasci com a língua presa. Uhum. Antigamente você fazia esse procedimento na própria maternidade, né? E a minha filha, a mãe dele, que é a Camila, a mãe do Joaquim, nasceu com a língua presa. Olha. Também na mesma hora o pediatra dela, ela já tinha uns 8 ou 9 meses, o pediatra foi lá e cortou na hora, faz na hora, não dura 1 minuto. E a gente tava na expectativa, poxa, capaz de nascer mesmo com a língua presa. Não bateu na trave. O Joaquim nasceu com a língua presa. E na segunda-feira mesmo a gente levou. Aí já não faz mais na maternidade. Tem que levar agora no dentista, não sei o que, no especialista. Tudo bem, beleza, cada macaco no seu galho. Agora é assim. Não, mas não tá errado, é um procedimento de segurança, né? Pra vida toda, né? Perfeito. Aí levamos lá, agora com laser, tudo direitinho, bonitinho. Mas já tá com a língua beleza, que legal. Mamando legal, vai falar pra Dedéu, tá com a língua solta, Ô, Bim, mamando. você sabe que uma história como essa que você está contando aí vale pra muita gente. Você pega um cara consagrado no jornalismo, o Boris Casoy, por exemplo. O Boris Casoy não falava, até, sei lá, acho que 13 anos de idade, ele não falava. E foi trabalhar com comunicação e de rádio e televisão, antes ele foi da mídia impressa e tal. Então, quer dizer, é bacana você saber que muitas vezes um pequenino problema, quando superado, e hoje você é um homem de comunicação. Pra mim é uma completa novidade, saber que um dia você, bebezinho lá, teve esse obstáculo, né, de saúde, imagina, né? E o médico lá que fez o procedimento, eu estava lá em Itaperuna na segunda-feira, e disse que realmente, fato, acontece com muita gente, só que às vezes você dá o médico corta, mas não corta totalmente, ainda fica com um pedaço da língua presa, mas o suficiente para falar e tudo mais, para se alimentar bem, essa coisa toda.
Mas, normalmente, as pessoas têm a língua presa, mas não tem totalmente, por exemplo, Luiz Carlos do Raça Negra, não tem a língua totalmente solta, mas ele até é um belo também, cantor, né? e de muito sucesso. Mas o ideal é você fazer a cirurgia com a adequada, corretamente, e ficar com a língua totalmente quanto mais bebezinho, solta. melhor, com 4, 5 anos, já não lembra de mais nada. Me diga uma coisa, bem, agora em relação ao Vasco da Gama. O Vasco hoje é o favorito ou é o Curitiba? O jogo é lá, né? Olha, Penido, o Sidney vai ser um jogo. Você quer falar pro Penido diretamente, é? Tô com o Penido todo dia aqui, já ia a força do hábito. Pô, dou uma moral aqui pro Mr. Bean, dá um espaço, fala do Joaquim, fala da filha, fala da família, fala da cirurgia, ele me chama de Luiz Penido, pra minha honra. É o maior presente meu hoje, foi esse. Diga lá. Agora falta só de dar um beijo. É que o público não sabe, o Penido é super afetuoso, ele dá abraço, ele é o cara mais afetuoso que tem. Mas diga lá. Olha, vai ser um grande jogo daqui a pouco. O Curitiba está bem no campeonato, começou muito bem, diga-se de passagem, vinha de 3 vitórias seguidas, aí no último jogo perdeu para o rival Atlético Paranaense. O Vasco está muito bem com o Renato, continua invicto, 3 vitórias e um empate. As duas equipes é quase que um confronto direto. O Curitiba é o 7º colocado, 13. O Vasco tem 11. Se vencer, o Vasco ultrapassa o Curitiba, vai a 14. Então a expectativa é de um bom jogo. Daqui a pouco a narração do garotinho José Carlos Araújo, os comentários de Gerson, o canhotinha de ouro. O Vasco tem 2 desfalques importantes, que é o Cuiabano, que entrou muito bem no time do Vasco. O Spinelli já é reserva, mas vem entrando bem, fez um gol aí contra o Fluminense. E o Andrés Gomes, esse sim é um desfalque. Ele também já não jogaria, porque está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Não se apresentou também, serviu a seleção colombiana. Mas o técnico Renato Gaúcho apresenta hoje uma novidade no ataque, que é o Inestrosa no lugar do Andrés Gomes. O Inestrosa também é colombiano, então sai um colombiano, entra outro, não muda muito ali. Em termos de ataque, o esquema tático do time vai ser o mesmo. Na lateral esquerda entra o Lucas Piton, que é um jogador que o elenco já conhece bem, estava muito tempo aí sendo titular, perdeu a posição com a chegada do Renato. E o Renato, ele depois que entrou no Vasco, ele colocou para ser titular 2 jogadores que estão fazendo a diferença, estão tendo sequência de jogos e confiança do treinador, que é o Hugo Moura e o Tietê, que eram reservas com o Fernando Diniz. Com o Renato Gaúcho passaram a ser titulares, ganharam confiança, estão segurando a onda ali, dando esse equilíbrio para o meio do campo do time do Vasco da Gama, que vai jogar com Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Lucas Piton, Hugo Moura, Thiago Mendes, Tietê e Nuno Moreira, que sempre foi titular, esse aí continuou titular, era com o Fernando Diniz, é com o Renato. O Inês trouxe o David também era reserva com o Fernando Diniz e passou a ser titular com o Renato Gaúcho. Ele mexeu em 3 jogadores e aí mudou o time do Vasco. Hugo Moura, Tietê e o David no ataque. Valeu, Mr. Bean. Ouvinte, pegou a visão? Ó, olha só, 19h30, Botafogo contra o Mirassol, tá? No Newton Santos. 20h30, Curitiba e Vasco. Esse jogo aí, o Zé Carlos Araújo vai narrar, o Gerson vai comentar, o Marcos Vinícius vai estar lá, o Mr. Bean, o mais novo vovô da praça, o Rodrigo Campos também vai estar na reportagem, Vinícius Gama no plantão. E depois, a gente vai falar sobre esse jogo ainda hoje, às 21h30, no Maracanã, Fluminense contra o Corinthians, tá? São 3 compromissos de grandes do Rio de Janeiro. A gente volta a falar já, 18h50. Quero ouvir futebol com emoção. #segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Campeonato Brasileiro. Nesta quarta, 7h30 da noite, a bola rola no Engenhão. E a Tupi comanda o futebol. Thiago Vera. Em crise, Glorioso precisa da vitória em casa. Narração do locutor que não perde o ritmo. Comentários do que sabe o que vê. 8h30 no Couto Pereira. Cruz Maltino busca vitória para manter boa fase. Vasco, Curitiba. Narra o locutor fenômeno do rádio. José Carlos Araújo. Comenta o tricampeão do mundo. E às 9h30 no Maracanã. É jogo para manter a escrita como mandante e se aproximar da liderança. Fluminense, Corinthians. Narração do brabo do rádio. Comentários do que deixa você na cara do gol.
Super Futebol Tupi Team 5G. Nesta quarta, Campeonato Brasileiro é na Rádio Forte no Esporte. A Tupi vai arrebentar. A Tupi vai arrebentar. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Transforme o seu ambiente com a segurança de quem entende do assunto. Há mais de 40 anos, a Lamiarte é especialista em pisos laminados e vinílicos. Valorizamos o seu tempo e espaço. Instalação rápida, eficiente e sem quebra-quebra. Ligue para 21 2576 0046 ou 21 3145 2004 e agende uma visita ou acesse www.lamiarte.com.br. Lamiarte, seu ambiente pronto no mesmo dia e sem quebra-quebra. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. O Dia Mundial de Consciência do Autismo, comemorado amanhã, dia 2 de abril, terá ação especial na Cidade de Deus. A ONG Nós promove o evento Cada Mente Seu Mundo, com atividades adaptadas para crianças com transtorno do espectro autista. A programação vai das 2 às 5 da tarde, com arte, música e experiências sensoriais. Super Rádio Tupi. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de quinta-feira. Filé de panga boa na pesca, R$19,98. Filé merluza pool, R$21,98. Filé de salmão premium boa na pesca, R$49,98. Lomo de site de salgado Ribeiralbe, R$79,90. Azeite máximo gosto, R$24,90. Coxa com sobrecoxa, R$7,99. Bombom Ferreiro Rocher T8, R$24,99. Linguiça churrasco Seara Perdigão, R$16,98. Coxinha da Asa, R$11,98. Tequitos, R$17,98. Salsicha Perdigão, R$9,99. Hambúrguer Perdigão, R$13,98. Amaciante P2 litros, R$7,59. Rede Economia. Economia é aqui. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, com o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. De segunda a sábado, meio-dia, o programa Patrulha da Cidade é um oferecimento de... OSP, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h56. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. E aí, Azedo, todos nós, quando olhamos aí o Supremo, com 10 membros, né, 10 integrantes, mas não são 11, sim, porque tá faltando um. Será que o presidente Lula emplaca o Jorge Messias? Ele voltou à carga hoje, né, Azedo? Boa noite. Boa noite, Sidney. Olha, normalmente, uma indicação como essa, né, as condições em que foi feita, parte de um cálculo político com relação à aprovação do nome, né? O Lula, com certeza, avalia que terá maioria no Senado para que o nome emplaque e essa, vamos dizer assim, essa indicação seja bem sucedida. O Alcolumbre é uma peça-chave nisso. E isso também tem muito a ver com o cenário eleitoral, porque o Alcolumbre é senador pelo Amapá e o prefeito de Macapá é um adversário dele. O prefeito de Macapá é do MDB.
tem um índice de aprovação altíssimo, foi um dos prefeitos melhor avaliados, e deve ser candidato a governador. Se ele for candidato a governador, ele tem alguns dias ainda para se desincompatibilizar, ele será um candidato fortíssimo. Então, o Alcolumbre não está com a retaguarda muito robusta para peitar o Lula nessa indicação. Ele tem interesses eleitorais que eu acho que favorecem a aprovação da indicação do Jorge Messias. Agora, existe o outro lado da moeda, que é o desgaste do Supremo Tribunal Federal ser associado ao presidente Lula. Hoje o Supremo está muito desprestigiado na opinião pública. Esse caso Master aí arrasou com a imagem do Supremo, e o senso comum do cidadão, que não é muito influenciado na política e tal, é de que existe um sistema que está apodrecendo, desculpe aí, eu tropecei na língua, Imagina. E que tem um responsável para enfrentar isso, que deveria ser o Lula. A gente sabe que são 3 poderes independentes, que devem ter harmonia, que o presidente não pode tudo, não manda no Supremo, que dá a palavra final em tudo, né? Mas Azedo, o Jorge Messias... O Azedo, o Jorge Messias também não é aquele nome cheio de arestas, é um cara, homem de Deus e tal. O problema foi indicado pelo Lula, né? Quer dizer, é aí que a oposição não quer dar esse mole. Quanto mais puder prejudicar, melhor, né? É o jogo da oposição. Não, e o Lula é meio gato escaldado, porque no primeiro mandato dele, ele fez indicações pelo critério do identitarismo, do saber jurídico, sem dar muita importância ao vínculo pessoal com ele, né? Veio o mensalão, ele ficou frustrado com isso, né? Porque ele viu que os ministros que ele tinha indicado não estavam bancando, né, as posições dele, e nesse novo mandato ele mudou de postura, ele só está indicando gente com quem ele confia pessoalmente. Não está indicando pessoa que foi indicada por alguém, pelo ministro da Justiça, ou por um aliado importante. Não, ele está indicando gente da confiança dele. E isso aumenta a associação do Supremo e da imagem do Supremo com ele, sem que ele possa resolver os problemas do Supremo. Ele não tem a menor possibilidade de fazer isso. Então, bem lembrado. Tem o ônus e tem o bônus. Bem lembrado, é isso mesmo. Luiz Carlos Azedo, o Azedo, amanhã e sexta-feira, né, onde muitos lugares são lugares para plantões e tal, nós vamos trabalhar aqui. Eu não sei se quinta e sexta, Renata, você combinou uma coisa com o Azedo? Combinou? Vai estar com a gente também? Vai ser normal, né, Azedo? A alegria da Renata dizer que é normal é um monumento, viu, Azedo? É normal. Amanhã contamos com você, viu, Azedo? De plantão na Semana Santa, cara. Folga o carnaval, trabalho em Semana Santa. Ainda bem que você só tem um ano de profissão. Depois, quando você amadurecer, você vai ter suas folgas, viu? É isso aí, Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília, amanhã conosco, 19 horas. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Festival de Humor Contra-Ataca, volume 3 no Qualistage. Dia 4 de abril, Rafael Portugal. E dia 10 de abril, Paul Cabanes. Garanta seu ingresso em qualistage.com.br. Classificação 18 anos. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. A Enel avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada pela necessidade de execução
execução de serviço de manutenção e obras. O fornecimento será interrompido em Duque de Caxias no dia 4 de abril de 2026. Fará desligamentos para a manutenção da rede elétrica de 9 às 20 horas, nas seguintes localidades: Duque de Caxias, Parque Equitativa, Rua Paris e ruas próximas, Jardim Rotzen, Rua 10 e ruas próximas, Barro Branco, Rua Júlio Dantas e ruas próximas. Desligamentos números 28, 35, 41, 31, 28, 29, 08, 41. A energia poderá voltar antes do horário previsto e o desligamento poderá ser cancelado por motivos técnicos ou climáticos. Saiba mais em enel.com.br. Os craques da comunicação esportiva estão na Tupi. A rádio forte no esporte. Super Futebol Tupi Team 5G. Oferecimento. Quer mais economia? Venha para o Economizaço Açaí. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Med Levson Super Saudável Shopping, o seu site de saúde. Cepera, trazendo mais sabor para todos os momentos. Gastrogel, o antiácido com ação 5 em 1 da Med Química. E pisos laminados e vinílicos Lamiarte. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:03. Especial do Chico Otávio. E com aquele tema de hoje que você na abertura comentou, vamos aprofundar, chegou a hora. Então, nós estamos diante da possibilidade de uma eleição direta, fora de hora, para a escolha do futuro governador do estado, pelo menos ele, o governador tampão, aquele que vai ficar até dezembro. Essa decisão, Sidney, pode ser tomada pelo Supremo em sessão prevista para o próximo dia 8, quarta-feira. E se isso acontecer, de fato, né? Se o Supremo optar pela eleição direta, pode também ser pela indireta. Mas se optar pela direta, a Justiça Eleitoral do Rio vai estar diante de um desafio, que é organizar todo um processo para 11 milhões de eleitores, em média, até a data prevista, que seria, em tese, 21 de junho. Então, o primeiro passo seria a convocação de uma sessão extraordinária da Justiça Eleitoral para decidir os primeiros passos. Daí em diante, eu prefiro perguntar ao Dr. Vitor Marques, advogado, especializado em Direito Eleitoral, mestre e doutorando em Direito pela PUC de São Paulo. Dr. Vitor, obrigado. E eu queria começar te perguntando o seguinte, caso seja decidida a eleição direta, qual seria a primeira providência da Justiça Eleitoral aqui no estado do Rio de Janeiro? Bom, boa noite, Sidney, boa noite, Chico Otávio, um prazer falar com vocês e todos os ouvintes da Rádio Tupi. Bom, o Supremo vai decidir agora, na próxima semana, se a eleição será direta ou indireta. E aqui cumpre um registro. A Constituição Federal, no seu artigo 81, ela diz que na vacância dos cargos de presidente e vice, faltando menos de 2 anos para a eleição, tendo a vacância, a eleição é indireta. Aí quando a gente olha lá para o Código Eleitoral, e isso se repete na Constituição Estadual do Rio de Janeiro. Quando a gente olha o Código Eleitoral, a gente olha, se a causa do afastamento for eleitoral, com menos de 6 meses, a eleição é indireta. Se for mais, a eleição é direta. Bom, no caso do Rio de Janeiro, objetivamente, nós tivemos a renúncia do então governador em março de 2026, ele renunciou num dia, e no dia seguinte, o TSE o condenou numa ação de abuso de poder político. E aí tem essa discussão, se a eleição é direta ou indireta. Se a eleição for direta, já tem um calendário pré-estabelecido pelo TSE, com as datas, tem data em maio, tem mais uma data em junho, e, excepcionalmente, pode até ter uma nova data, se assim entender. Mas seria o mais rápido possível, no prazo de 90 dias, sairia uma resolução organizando esta eleição com data, com os prazos, né, que certamente serão mitigados para desincompatibilização, para filiação. Então, quem organiza a eleição direta é a Justiça Eleitoral, é o TSE. Se a eleição for indireta, cumprirá a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
estabelecer também as condições para a eleição. E aí, nesse caso, né, no caso da eleição direta, vota toda a população, todos os eleitores do estado do Rio. No caso da eleição sem direta, a Alerj organiza a eleição e os deputados votam e escolhem, portanto, esse governador que ficará até dia 31 de dezembro e passará aí no dia 1º de 2027, de janeiro de 2027, para o próximo governador eleito na eleição de outubro. Essa é a discussão, esse é o caminho. O doutor Vitor Marques, antes dos meus colegas aqui, tanto o Chico Otávio, que tem mais perguntas, como o Barrocas também, João Pedro Barrocas, só algumas observações. Esse encontro do Supremo, essa reunião vai acontecer no dia 8, na quarta-feira. Até agora tem 6 votos favoráveis à eleição ser indireta e 4 votos para ser direta. Podem mudar o voto até lá, por isso a reunião presencial ela é muito importante, ela ganha uma dimensão. Entre uma coisa e outra, está em andamento também a escolha do presidente da Assembleia Legislativa. Na próxima segunda-feira, dia 6, haverá uma publicação no Diário de Justiça Eleitoral sobre a totalização que foi feita essa semana. Logo depois tem aquele prazo legal, né, de 5 dias, 3 dias para análise, partidos e federações, 2 dias para contestações. Se não houver nenhum impedimento, tudo indica que no dia 14 às 16 horas, na Alerj, haverá eleição de presidência da Assembleia Legislativa. Aí eu vou colocar um ingrediente a mais aqui no jogo. A Assembleia tendo lá o seu novo presidente, né? Ele imediatamente se transforma no governador e conduz o processo direto ou indireto do mandato tampão, sim ou não? Ou pode o Supremo falar assim, olha, o atual governador, que é o presidente do TJ, ele vai ficar até o final de dezembro. O que é mais provável acontecer aos olhos da lei? Olha, é uma situação inédita. Primeiro, cumpre registrar isso, né? Então, diante de uma situação inédita, a gente vai ter uma solução também. Diante de um problema inédito, nós teremos uma solução inédita. Me parece que é definido que haverá eleição e ela vai ser definida pelo Supremo se direta ou indireta. Se ela for indireta, quem conduz é a Alerj na figura do seu presidente. Agora, me parece que nessa oportunidade do dia 8, o Supremo vai decidir se continua o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, até a existência da eleição, seja ela direta ou indireta, ou se passará na linha sucessória ao presidente eleito e ele ficará responsável por gerir o Estado do Rio de Janeiro nesse curto espaço de tempo e organizar a eleição se ela for indireta, porque se ela for direta, quem organiza é a Justiça Eleitoral. A grande questão, até para o nosso ouvinte, é analisar o seguinte fato. A renúncia do governador, um dia antes do TSE julgá-lo e condená-lo, ela é uma renúncia genuína ou ela é uma renúncia para influenciar na modalidade da eleição que acontecerá no futuro? Acho que essa é a pergunta. Doutor Vitor, eu insisto aqui no caso de uma decisão no sentido de eleição direta. Essa eleição direta, fora do tempo, ela replicaria todos os ritos e etapas de uma eleição em condições normais? Replicaria a necessidade de os candidatos estarem desincompatibilizados, ou seja, saírem de eventuais cargos, né, para poder disputar, exige ter as condições de elegibilidade, ou seja, não pode ser condenado, não pode estar inelegível, precisa estar filiado, agora com uma ressalva. Esses prazos, eles são prazos reduzidos, né, porque pensa uma pessoa que não se preparou para uma eleição que vai acontecer numa data que a gente ainda não sabe. Então, os prazos que tem na lei eleitoral, eles são prazos fixados considerando as eleições regulares, aquelas que a gente conhece a cada 2 anos, já com data definida. Então, agora, nesse caso, é uma eleição que tem uma data indefinida. Por isso, o prazo de desincompatibilização, a exigência da filiação, serão prazos que vão se ajustar a esse cenário, né, inusitado, excepcional.
Vamos até elogiar aqui o Chico Otávio, doutor Vitor Marques, por ter voltado ao assunto, porque a pergunta dele faz todo sentido, porque se for uma eleição convencional, vai ter que ter mesário, vai ter que ter urna, vai ter que ter campanha, urna eletrônica, né, segurança, e é algo aí entre 60 e 100 milhões de reais, é bastante dinheiro, para depois fazer em outubro uma outra eleição, se esse for o modelo, né, claro. Mas o senhor tocou na sua resposta, no finalzinho, antes do Chico fazer a pergunta dele, que eu achei interessante. Se os juízes do Supremo entenderem que Cláudio Castro, governador, ele teria feito uma manobra, assim, antevendo que pudesse ser cassado, portanto ela tinha ali nas entrelinhas uma outra intenção, o que acontece? Que se interpretar isso, muda o quê? O TSE já havia definido que a eleição deveria ser indireta. Portanto, o TSE entendeu que essa renúncia não teve finalidade de alterar o formato da eleição que viria em sequência. O ministro Alexandre abriu uma divergência e esse assunto foi levado ao plenário pelo ministro Cristiano Zanin. O que parece que isso que vai ser analisado pelo Supremo, foi uma manobra ou não foi uma manobra? Se o Supremo chegar à conclusão de que foi uma manobra, a eleição será possivelmente direta. Se o Supremo chegar à conclusão de que não foi uma manobra, a eleição será indireta. O que tem de precedente, que não é exatamente o mesmo caso desse, aqui a gente está falando de uma pessoa que renunciou com mais de 6 meses e no dia seguinte foi condenado numa ação eleitoral, portanto teve seus votos todos anulados. Tem uma situação parecida com essa, que é um sujeito que também renunciou para se eximir do cumprimento das eventuais consequências de um processo em curso, que foi o caso do ex-procurador federal Deltan Dallagnol. Ele, quando iniciou-se contra ele um PAD, um processo administrativo disciplinar, ele renunciou à função de membro do Ministério Público. A Justiça Eleitoral entende que isso foi uma manobra, porque ele quis ali se eximir de uma responsabilidade. Então, é isso que precisa ser analisado. Nesse caso do Deltan, que é uma outra circunstância, e ele renuncia também diante de uma situação previsível que iria acontecer possivelmente com ele, a Justiça Eleitoral o deixou inelegível. Né? Entendeu que o fato dele ter renunciado não altera as consequências. Nesse caso, no Rio de Janeiro, com o governador Cláudio Castro, ele ter renunciado altera ou não altera as consequências? É isso que o Supremo vai definir. Tá certo. Olha, Vitor Marques é especialista em direito eleitoral, mestre da PUC de São Paulo. Eu convido os nossos ouvintes, né, você carioca, você fluminense no estado todo, a acompanhar dia 8 essa decisão no Supremo Tribunal Federal, essa discussão toda. Dia 14, pelo menos a princípio, a escolha do novo presidente da Assembleia Legislativa. Preciso ver como é que vai ser essa modelagem mais isenta possível, que passe credibilidade para que você, eleitor, nós, eleitores e as autoridades, de todas as pessoas, logicamente, do nosso estado, tenham certeza de que o processo foi isento, foi correto, foi decente, foi justo, né? Para que a gente saiba que se decidiu a melhor maneira um caso complexo, difícil. Pode ter que ter um outro especialista, exemplo, o doutor Vitor Marques, que pensa um pouco diferente, pode ser, mas é preciso se basear em leis objetivas, na Constituição, tanto a do estado quanto a federal, do ponto de vista do Código e das normas eleitorais. Tudo isso é muito importante. Então nós vamos ter na semana que vem importantes definições e continuaremos essa cobertura para que você tenha a melhor informação e amanhã, quando você for conversar com alguém, né, a respeito do assunto, você diga: olha, ouvi lá no Jornal Tupi, ouvi na Tupi e isso aqui é o que está valendo, é o mais importante. 19h16. Quem tá no Rio tá na Tupi. Olá, ouvintes da Rádio Tupi, eu quero falar com você que convive com a dor todo dia, você dona de casa, motorista, você que tem aquela rotina muito puxada e infelizmente se acostumou a viver com a dor, se acostumou a toda hora comprar anti-inflamatório, analgésico e você percebe que não te dá o resultado, ele resolve na hora,
passo é feito, a dor volta de novo. E eu venho trazer para você a solução definitiva para sua dor. Você que tem dor no joelho, artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, preste atenção, porque o Articulark é eleito o melhor produto ortopédico do Brasil e o único produto que consegue acabar com a dor já a partir da primeira semana de uso. É isso aí, uma semana. E esse resultado ele vem através da ultra tecnologia que esse produto tem. É um produto completo, que tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda para quem sofre com dor. Tem uma alta concentração de condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de todos, o ácido hialurônico ortopédico. É aquele mesmo que é usado nas infiltrações. Sabe aquela injeção caríssima que é usada no lugar da cirurgia? É exatamente isso que tem no Articulark e é por isso que o resultado é instantâneo, porque quem tem dor tem pressa, quem tem dor não quer esperar, e se você também não quer esperar, aproveita a promoção, porque somente os 30 primeiros ouvintes que ligarem a partir de agora, eu vou dar 80% de desconto e o pagamento só para o final de março. Você vai receber, vai melhorar e vai pagar depois. Ligue agora no 0800 591 5520 0800 591 5520. Vou repetir: 0800 591 5520. E atenção, você que precisa emagrecer, você que precisa perder de 5 a 10 quilos, eu vou te mandar de presente, você ligando agora, o melhor emagrecedor do Brasil, o Monjaro Natural, que é a base de laranja moro, uma laranja que só tem lá na Itália, é matéria-prima europeia, direto para você poder emagrecer rápido, da forma certa. Ligue agora, 0800 591 5520, 0800 591 5520. Vou repetir: 0800 591 5520. Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento: com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve a sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Muito bem. Você sabe, Paulo, a gente já falou muito da Zona Norte, já falou da Barra da Tijuca, aqui nas nossas coberturas, né? Das vias expressas, e que são muito importantes. Já falamos aí Ponte Rio-Niterói também. Mas tem uma área que nós temos uma audiência muito grande, a nossa audiência é gigantesca na Baixada Fluminense, interior do estado, essa área aqui do Zona Norte, então, um monumento ali, Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste, a gente tá muito bem, a Tupi tá muito bem ali. Mas eu noto quando eu ando por ali, Lagoa Rodrigo de Freitas, o Maitá, Botafogo, a gente tá bem também. Ali Jardim Botânico, tem muita audiência. E eu quase nunca vejo você falar, Paulo Lage, do Jardim Botânico, hein? E o Paulo Lage está de volta. O que você tem de informação aí sobre isso? Tô de volta, sim, Sidney Rezende, para destacar a rua Jardim Botânico. A movimentação segue complicada por ambas as pistas. Um pouco pior tá o acesso para a região do hipódromo para quem vai uma Gávea. Borges de Medeiros serve como alternativa para quem vai acessar a Zona Sul. O problema está na pista contrária, segue movimentação complicada a partir do Clube Naval. O mesmo está acontecendo ali nas proximidades de Epitácio Pessoa, com o trânsito lento já a partir da sede náutica do Botafogo. Lembrando que a orla é alternativa para evitar essa movimentação mais lenta da Lagoa, que já reflete também pela Praça Sibérios. Saindo da Barra, a Avenida Niemeyer pode ser uma boa escolha. Amigo caminhoneiro, só nas lojas Rede Manaus você encontra pneu de carga Dunlop em 12 vezes sem juros no cartão. Venha conferir. Dunlop Rede Manaus. Quem tem anda bem. Amanhã tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende.
O BBB começou e você pode colocar a falta de dados no paredão com a líder em 5G. Só no TIM Pré-Chip você tem 16 GB de internet, sendo 4 GB para dar aquela espiadinha nas redes sociais, curtir e comentar. Tem WhatsApp ilimitado para falar com os brothers, sisters, com a família toda. E fazendo a sua recarga pelo app Meu TIM, você ainda recebe Pix de volta na conta. Tudo isso por apenas R$30 por 30 dias. Vem ser TIM Pré-Chip. Recarregue agora e aproveite. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de quinta-feira. Filé de panga boa na pesca, R$19,98. Filé merluza pool, R$21,98. Filé de salmão premium boa na pesca, R$49,98. Lomo de site de salgado Ribeiralbi, R$79,90. Azeite máximo gosto, R$24,90. Coxa com sobrecoxa, R$7,99. Bombom Ferreiro Rocher T8, R$24,99. Linguiça churrasco Seara Perdigão, R$16,98. Coxinha da Asa, R$11,98. Tequitos, R$17,98. Salsicha Perdigão, R$9,99. Hambúrguer Perdigão, R$13,98. Amaciante P2 litros, R$7,59. Rede Economia. Economia é aqui. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Informação. Cultura. Boa noite, ouvintes da Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Aqui quem fala é Pedro Ernesto Marinho, presidente do Cordão da Bola Preta. E venho convidar você e todos os ouvintes para a tradicional feijoada do Bola neste próximo sábado, a partir das 12 horas em nossa sede da Lapa, na Rua da Relação número 3, esquina da Rua do Lavradio. Vamos ter samba de primeira linha com o Grupo Exaltação, o Samba de Enredo, e os puxadores do samba, que é composto por Tinga da Unidos da Vila Isabel, Serginho do Porto, Vantuir da Unidos do Porto da Pedra, Bruno Ribas da Portela e Marquinhos Arte Samba da Unidos da Tijuca. Não é qualquer dia que se reúne tantos bambas no mesmo lugar. E o lugar de bamba do samba é no Cordão da Bola Preta. Isso aí, excelente, ó, da Bola Preta, não é do Bola Preta não, tem muita gente que fala do Bola Preta, da Bola Preta. Quando fala o bola é porque tá falando o cordão, entendeu? É o bola, eu falo assim, mas é o cordão da Bola Preta. Vamos lá, rapidinho, você gosta de feijoada, Barrocas? Muita coisa. Você é daqueles da feijoada que vai lá e bota a laranja e não come a laranja, ou você bota a laranja e come a laranja, ou não bota a laranja no prato? Como laranja também, pô. Mas você coloca obrigatoriamente ou não? Porque tem farofa, feijoada, bota arroz? É de graça? Não. Eu tô comendo. Agora, Chico Otávio, você gosta de feijoada, Chico Otávio? Adoro, porém vegana. Como é que é isso? É vegana? Mas tem legumes, não tem nenhum produto de origem animal. Mas se for de graça? Só vegana. 19,24. Super Rádio Tupi. Arthur. Presente. Ok. Bianca. Presente. Tá. Bruno. Presente. O Pé de Meia tá completando 2 anos e já dá pra ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 para concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. A Tupi está na Alexa. Para começar a ouvir a Tupi pelo seu dispositivo Alexa, você deve ativar desta forma. Pelo comando de voz, diga: Alexa, ativar a skill Super Rádio Tupi. Este comando será apenas na primeira vez. A partir daí, não mais precisará utilizar a palavra skill. Basta dizer: Alexa, ouvir a Super Rádio Tupi. No FM, no aplicativo, no site, na Alexa. Ligue na Tupi, onde você estiver, da maneira que quiser. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19,26. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa.
Boa noite, meu amigo Sidney Rezende. Aqui é o Marcelo de Madureira. Eu costumo dizer assim, ó, quer que eu minta ou quer que eu fale a verdade? O homem que fala a verdade não merece castigo. Então tem que falar a verdade sempre. Às vezes, para evitar constrangimento, a gente oculta, mas mentir não. Olá, Cid Rezende, boa noite. Adriano dos Santos, morador de Ramo. O meu filho, ele fez 12 anos. Mente pra caramba ele. Eu já conversei com ele. Adriano, fala a verdade. Porque às vezes ele fala pra mim uma coisa, aí eu descubro, aí ele vai contar a verdade. Então eu falei, filho, tem que falar a verdade pro papai, porque eu não vou brigar. Se falar mentira, aí se eu descobrir vai ser pior. Tá bom, Cid? Um abraço. Dois sábios, hein? Adriano e Marcelo. Curti. Ô Chicotá, você é adepto da frase do falecido Cazuza, mentiras sinceras me interessam ou não? Quando vem dos filhos, não, né? Porque eu detesto ser enganado pelas minhas filhas. Ninguém gosta. Mais ouvintes. Boa noite, aqui quem fala é o Reginaldo. É o seguinte, pode ser duro, mas a verdade está em todo lugar. Como a Tupi é uma verdade, entendeu? É a melhor coisa que nós temos no Rio de Janeiro e no Brasil. Eu sou fã, vou do Antônio Carlos até às 8 horas da noite, 9 horas, eu não vou dormir. A Tupi ligada direta. Então, um abraço para todos, a Tupi. Boa noite, Sidney Rezende, família Tupi. Eu prefiro a verdade sempre. Não existe mentira pesada e nem verdade de leve. A verdade sempre tem que prevalecer. Um abraço. É isso, curti, gostei o comentário dela. Agora eu quero saber de você, Barroco, seja sincero, não vai mentir pro Reginaldo não. O Reginaldo elogiou a Tupi porque é 1º de abril, ou ele realmente ouve a gente desde o Antônio Carlos até quando dorme? Ouve sim, porque eu ouvi a rádio ligada, ele tava falando e a rádio tava ligada lá. Isso aí, Reginaldo, você convenceu, hein? Tá mentindo pra gente não. Tem mais ouvintes? Solta. Fala, Sidney Rezende, Barrocas e galera da Tupi, equipe do Jornal da Tupi, André de Santíssimo. Vou te falar, a verdade, ela é dura, ela fere, magoa, machuca, mas eu prefiro a verdade, pô. Ela dói na alma, às vezes dói na alma, dói no coração, mas a verdade é a verdade sempre, não tem jeito. O certo é o certo e é bom saber a verdade. Tamo junto, abraço. Boa tarde, Sidney Rezende, todos da mesa. Então, Wander da Pavuna. Cara, melhor uma verdade direta, né? Aí tomar uma porrada só, porque com aquela mentirinha, aquelas doses homeopáticas, né, que não adianta de nada. Melhor falar o que tem que falar, dizer o que tem que ser dito, na realidade, pronto. É assim que eu acho que tem que ser. É isso, olha, o Clóvis Monteiro, que é um cara que domina a rádio, tem uma audiência gigantesca pela manhã na Tupi, falou que é ouvinte nosso, fez um elogio hoje lá na tarde aqui pra gente, o jornalismo que vocês fazem, eu ouço todo dia, e ouve mesmo, porque ele cita a gente aqui. Quero saber o seguinte, Marcos, você fica aborrecido quando ele cita você e fala assim, vou chutar o pau da barraca? Não, claro que não. Porque ele fala o teu nome, essa é pro Barrocas, vou chutar o pau da barraca. É verdade, nada? Fico nada. É uma homenagem, é uma homenagem, gosto muito. Todo mundo falando aí que é importante falar a verdade. Mas tem aquela frase, né? Me engana que eu gosto. Aí é uma mentirinha aqui ali, uma coisinha pequena, né? Mas no jornalismo não pode não, aí complica. Aí não, logo a verdade aparece. Muito bem, obrigado aí, Barrocas, obrigado, Chico Otávio. E o Chico volta semana que vem, que tem compromisso aí com a filhinha dele amanhã, não vai estar conosco aqui, mas semana que vem, já na segunda, né, Chico? Você vai dar uma moleza pra gente aqui, né? Com certeza. Bacana, eu aproveito e agradeço aqui a participação da nossa equipe, o Renata Victor, João Tavares, de todo mundo da Central Técnica, é o Anderson Almeida, é o Weber Ferreira, é todo mundo, né, participando aqui do Jornal da Tupi, Márcia Pinho no jornalismo. E amanhã estaremos de volta. Agora, fique com o esporte, 3 jogaços hoje, tá? Fluminense e Corinthians, 21h30, Coritiba e Vasco, 20h30 e Botafogo e Mirassol, 19h30. Agora você fica com a Tupi e o seu esporte.